Vamos lá, futuros suboficiais cansados da Marinha do Brasil. Bom, se você está assistindo esse vídeo, sinal que você já assistiu o primeiro vídeo da sequência. A gente está falando da unidade 7, seu estudo de intendência, que trata de gestão patrimonial. No primeiro vídeo da unidade 7, a gente falou sobre as funções dentro da gestão patrimonial. Nesse, a gente, que é o vídeo 2 da sequência, e o último, o último da unidade 7, tá? A gente vai falar sobre a estrutura organizacional dessa gestão patrimonial. Então vamos lá. Unidade básica de gestão é a OM, e ela se organiza em categorias que podem ser desmembradas em incumbências e centro de consumo. Em incumbência a gente pensa no SISMAT, centro de consumo, a gente pensa no SISTOC. Para efeitos de recebimento, distribuição, consumo e respectivos controles contábeis, fiscais e de tomada de contas de bens patrimoniais, as OMs da Marinha são classificadas segundo a sua natureza patrimonial. Aí, em natureza patrimonial, pode ser OM consumidora, OM de aquisição, OM de aquisição centralizada e OM de aquisição no exterior, bem como OM de fornecimento, OM prestadora de serviço, OM destinatária, OM responsável, OM solicitante, OM controladora, extra MB e OM extra MB. Ainda temos os agentes privados, as organizações militares apoiadas em execução financeira. Agora vamos falar de cada uma delas. Rapidinho, não tem muita coisa para tratar aqui não. Vamos lá. Organização militar consumidora. Ela se subdivide em não integrada e integrada, e ainda consumidora no exterior. OM consumidora é a denominação utilizada para a OM que aplica o material recebido na própria atividade. Agora, tipos de OM consumidora. De novo, OM consumidora integrada, OM consumidora não integrada e OM consumidora no exterior. A OM consumidora não integrada é aquela OM que possui gestão patrimonial própria, porém não estão integrados ao CIAF. Por quê? Não possuem execução financeira. A compatibilização financeira entre esses bens e o CIAF é realizada pelo Cominsup ou uma outra OM designada. Apenas os navios e as adidâncias que se enquadram nesta situação. E aqui é importante, tá? Quais OMs que se enquadram na especificação quanto ao tipo de OM consumidora em não integrados? Aí você vai botar apenas os navios e as adidâncias. Isso aqui é questão de prova vivida. Bravo! OM consumidor integrada é a OM que está integrada ao CIAF, sendo possuidores de execução financeira e gestão patrimonial própria, equivalendo-se assim ao conceito de unidade gestora executante, previsto na SGM 301. Essa denominação também se aplica a OM que são apoiadas em execução financeira, porém possuem gestão patrimonial própria. Além disso, todas as OMs de consumo integrado realizam a sua própria compatibilização financeira entre SISBEM e CIAF. E por último, Organização Militar Consumidora no Exterior é denominada é aquela OM consumidora sediada no exterior que está integrada ao CIAF e possui execução financeira e também gestão patrimonial própria. Além disso, realizam sua própria compatibilização financeira entre SISBEM e CIAF. OM consumo integrado, aí tem a OMCE e a OMC. Agora vamos falar sobre organização militar de aquisição. É denominada para os órgãos, é a denominação para os órgãos de compra sediados dentro do país. O exemplo disso é o COMRJ, com RJ e as diretorias especializadas. Organização Militar de Aquisição Centralizadora, OMAC, né?
A organização, essa OMAC, é a denominação utilizada para organizações centralizadoras de execução financeira. Elas são responsáveis pela aquisição de material das OMs apoiadas em execução financeira. Organização militar no exterior, aí é a CNBW e a CNBE. São órgãos de compras, tá? Isso é tudo no exterior. CNBW, Logística das Nossas Fronteiras. Comissão Naval em Washington, é a CNBW. CNBW. Organização Militar de Fornecimento, OMF. É a denominação utilizada para órgãos de distribuição, conforme conceitos previstos na SGM 201, que tem a finalidade de armazenar e fornecer material de sua competência específicas, destinada a outras organizações militares. OM, prestador de serviço, OMPS, é a denominação utilizada para OM que presta serviço. Não anda muito assim de atenção, né? Já a própria a designação, o nome já diz o que é. Eventualmente, há organizações extramarinha em uma das seguintes áreas: industrial, de pesquisa, desenvolvimento de ciência e tecnologia ou serviços especiais, efetuando a cobrança pelo serviço prestado a partir dos custos incorridos, conforme disposições previstas na SGM 307. Organização militar destinatária é a denominação utilizada para todas as OMs responsáveis pelo recebimento do material transferido ou fornecido por outra organização. Organização militar responsável é a denominação utilizada para todas as OMs que transferem, no todo ou em parte, créditos orçamentários e recursos financeiros próprios para OME e OMA, objetivando a execução de determinado programa, equivalendo, dessa forma, ao conceito de unidade gestora responsável, previsto na SGM 301. Organização Militar Solicitante, OMS, é a denominação circunstancial utilizada para todas as OMs que efetuam pedidos ao exterior por compra de recursos utilizados pelas OMRE ou pela OM que emitem pedidos de serviço às OMs. Aí lembrando, tá? A OMRE está aqui, OM Militar Responsável, visto anteriormente. OM Controladora é a denominação utilizada para os órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos em movimentação de material com OM da Marinha. Organização Extramarinha é a denominação utilizada para os órgãos federais, estaduais, municipais, distritos federais e os territórios, as autarquias, empresas públicas e privadas e particulares envolvidas com movimentação de material com as OMs de Marinha. Agentes privados é a denominação para pessoas físicas ou jurídicas de direito privado envolvidas em movimentação de material com OM da Marinha. Os recebimentos de bens oriundos desses agentes devem ser realizados via sistema. Aí o nome do sistema é health.gov. Organização Apoiadora de Execução Financeira, OMAP, é a denominação utilizada para a OM que possui cadastro no CIAF como credoras, mas não realizam execução financeira no CIAF. A OMAP, que possui gestão patrimonial própria, também são considerados como OMCI, apenas para fins patrimoniais. E agora, estrutura patrimonial da gestão patrimonial. Os bens patrimoniais representam todos os itens destinados à manutenção e ao funcionamento de qualquer OM, quer sejam de natureza consumidora, fornecedora, industrial ou de aquisição, independente da jurisdição do material. Para efeito de gestão do material para efeito de gestão patrimonial na Marinha, os bens patrimoniais são classificados em contas com titulação própria, correspondente às dos plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, aplicáveis à peculiaridade de gestão e em observância à jurisdição do material, a saber, bens de estoque, bens móveis,
Não, é só bem estoque e bens móveis. Pensei que tinha outro. Só bem estoque e bens móveis. Agora, bem de estoque. Consiste nos itens de material normalmente estocáveis, que uma vez utilizados são consumidos e alterados em suas características ou incorporados de forma definitiva ou a outro bem de natureza permanente ou bem móvel. Os bens de estoque são divididos nas seguintes categorias patrimoniais. Então, bem de estoque, a gente vai ter bens para consumo, bens para fornecimento, os bens de manufaturados e material de consumo controlado. Vamos lá. De novo, bens de estoque consistem nos itens de materiais normalmente estocáveis que, uma vez utilizados, são consumidos e alterados em suas características ou incorporados de forma definitiva ou a outro bem de natureza permanente ou bem imóvel. Os bens de estoque são subdivididos nas seguintes categorias. A gente já falou com as categorias deles, agora vamos ver uma por uma. Estoque para consumo consiste no bem de estoque que, ao ser adquirido, aí por todas as OEMs prestadoras de serviços, OEMs distribuidoras, é armazenado no paiol dessas OEMs para futuro fornecimento interno, podendo ser aplicado como matéria-prima de serviços de construção, de reparo e de manutenção dos meios navais, aeronaves e de fuzileiros navais, serviços de pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia e também serviços hospitalares, visando qualificar a visualização dos registros de bens de estoque das OEMs e possibilitar a correta apuração dos custos OEM, nas OEMs, conforme procedimentos disponíveis lá na SGM 307. É obrigatória a inserção dos materiais de consumo imediato adquiridos via execução financeira no módulo Sysstock, Sysbem Web, que é o SWIFT. Então, é o seguinte, comprou, gastou dinheiro, tem que lançar em algum lugar. Vai estar registrado, mesmo que seja bem de consumo. Consumo é o quê? Aquilo que você não é móvel, não é aquilo que você vai efetivamente consumir. Bravo, estoque para fornecimento e distribuição. Bens de estoque consiste no bem de estoque adquirido para armazenagem e distribuição pela OMF ou para complementação de dotação inicial e de base dos meios navais a serem incorporados à marinha. Estoque de manufaturado consiste no bem de estoque armazenado nas OEMs prestadoras de serviço por elas fabricado para fornecimento a todas as outras OEMs. Os itens enquadrados nessa categoria, em regra, devem ser inseridos no Sysstock. Material de consumo controlado consiste no bem de estoque adquirido e controlado pela OEMCOM. OEMCOM é OEM consumidora, né? Os itens enquadrados nessa categoria, em regra, devem ser inseridos no Sysstock Sysbem. Material de consumo controlado consiste no bem de estoque adquirido e controlado pelas OEMCOM, OEMs consumidoras, responsável pelo símbolo de jurisdição correspondente. Os itens enquadrados nessa categoria, em regra, devem ser inseridos no Sysstock Sysbem. Bens móveis. Bens móveis, não é imóveis, móveis. Compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia, sem alteração de substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis: máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática, aí é bens de processamento de dados e de tecnologia de informação, móveis, utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros. Os bens móveis estão subdivididos nas seguintes contas patrimoniais. Aí, os bens móveis pode ser na conta de permanente, uso duradouro, e na de fornecimento, que é de bens móveis, material permanente controlado. Aí, material permanente consiste no bem móvel que, em condições normais, possui vida útil superior a 2 anos. Aí aqui, isso é importante saber o seguinte: vida útil superior a 2 anos é material permanente. Agora, material de uso duradouro consiste nos itens de estoques para consumo que, devido à durabilidade, quantidade utilizada ou valor relevante,
deva ser enquadrado como material permanente e consequentemente inserida no CADBEM. Os itens enquadrados nessa categoria possuem vida útil limitada ao máximo de 2 anos. Vida útil máximo de 2 anos. Então, olha só. Material permanente superior a 2 anos. Material de uso duradouro, vida máxima 2 anos. Aqui é superior a 2 anos e aqui é no máximo 2 anos. Agora, estoque para fornecimento. Consiste no bem móvel adquirido para armazenagem e distribuição pelas OMs fornecedoras ou para dotação inicial e de base dos meios navais a serem incorporados à marinha. E material permanente controlado. Consiste no bem móvel adquirido e controlado pela OM consumidora, responsável pelos símbolos de jurisdição correspondentes. Os itens enquadrados nessa categoria, em regra, devem ser inseridos no CADBEM das OMs. Se eu não me engano, o material de comunicação se enquadra nisso aqui. Conflitos entre material permanente e material de consumo. Conforme apresentado anteriormente, material permanente e material de consumo são bem móveis e bem de estoque, respectivamente. Porém, aí, bem móveis, material permanente e consumo bem de estoque. Porém, dúvidas podem surgir no momento da classificação da despesa com aquisição de material. Dessa forma, devem ser adotados alguns parâmetros no processo de classificação dos itens incorporados, que permitem a distinção entre material permanente e material de consumo. Nesse contexto, um material é considerado permanente caso sejam negativos todos os critérios a seguir. Agora, ele vai enumerar os critérios para que o material seja considerado permanente. Mas aí é critério quanto à negatividade. Eu vou melhorar isso aqui. Vou botar assim. Foi bonito. É permanente se todos os itens abaixo forem negativos. Ou seja, tudo que está aqui não pode ser para que ele seja permanente. Então vamos lá. Critérios para que o item seja permanente. Não atender os seguintes requisitos. Aí ele vai dar assim. Durabilidade. Em decorrência do seu uso normal, perde ou tem reduzido as suas condições de funcionamento no prazo máximo de 2 anos. Prazo máximo de 2 anos. Se ele vai perder, não vai ser permanente. Critério de fragilidade. Se sua estrutura for quebradiça, deformável, danificável, caracterizada por irrecuperabilidade ou perda de sua identificação ou funcionalidade, aí ele não vai ser permanente. Critério de perecibilidade. Se está sujeito a modificações químico-físicas, deterioramento ou perde sua característica em decorrência do seu uso normal, então não vai ser material permanente. Critério de incorporabilidade. Se está destinado à incorporação a outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais principal, pode ser utilizado para a constituição de novos bens, melhoria ou adições complementares de bens em utilização, sendo classificado natureza e despesa, ND 4.490.30, ou para a reposição de peças para manutenção de seu uso normal que contém a mesma configuração, sendo classificado como 3.3. Esse aqui é o número da classificação dele, não vamos entrar nessa natureza de despesa que não é exigido, tá? Se ele tiver esse critério, não vai ser bem permanente. E por último, critério de transformabilidade. Se foi adquirido para fins de transformação em outro bem, não vai ser material permanente. E por último, bens intangíveis. São ativos não monetários, sem substância física, identificáveis, controlados por unidade gestora e geradores de bens econômicos futuros ou serviços potenciais, como softwares, licenças patentes, dentre outros. Os procedimentos para controle dos ativos intangíveis são disponíveis no capítulo 7 e 8 dessa nota. Aí é o seguinte, isso aqui é importante, tá? Software e licenças são bens, classificação de bens, exemplos de bens intangíveis. E aí, como de costume, não vou entrar dentro do questionário, porque provavelmente na outra semana que vem não, na outra, que já está bem próximo da nossa prova, a gente vai bater essas questões, mais alguns questionários aí, tá? Então, a gente encerra aqui a unidade 7, gestão patrimonial. Próximo vídeo, unidade 8.